Olá, eu sou o professor Júlio Lima e hoje nós vamos falar sobre escrituração empresarial e livros empresariais. Nós vimos ao longo do curso que o empresário, quando ele opta por realizar aquela atividade voltada à produção ou circulação de produtos ou serviços, ele pode optar por realizar o registro ou se manter irregular ou exercer a atividade empresarial de fato. Quando ele opta por ser regular, ou seja, por realizar o registro, ele vai ter uma série de benefícios previstos na legislação, voltados tanto a uma facilidade no pagamento de tributos, como também a uma facilidade no que concerne a pedidos de empréstimo para o governo, a possibilidade de entrar em pedido de falência, enfim, há uma série de benefícios para aquele que está regular. Mas junto com os benefícios, o empresário que está regular, ele também tem algumas obrigações. Uma das obrigações principais é a obrigação de realizar uma escrituração. O que é a escrituração? Escrituração é o registro das atividades realizadas no dia a dia da atividade empresarial. Então, o empresário ele precisa fazer anotações, apontamentos de tudo o que acontece na sua atividade empresarial. Anotações relativas ao número e nome dos funcionários, anotações relativas à entrada e saída de capital, anotações relativas aos investimentos, anotações relativas aos diferentes negócios que são realizados, anotações relativas aos títulos de crédito, cheques, duplicatas que são emitidos, anotações relativas à reunião dos administradores, dos sócios, se a gente estiver tratando de uma sociedade empresária, enfim, anotações que vão compor uma série de registros de tudo o que acontece dentro da atividade empresarial. Essas anotações é que são chamadas de escrituração. E essa escrituração, ela é resumida em alguns documentos que a gente pode chamar de livros empresariais. Então, todo empresário regular, ou seja, todo empresário que realiza o registro das suas atividades perante a junta comercial, precisa manter livros empresariais, precisa manter o apontamento de tudo o que acontece no âmbito da sua atividade empresarial. Em tese, então, nós podemos dizer que todo empresário ele tem a obrigação de fazer livros empresariais. Isso que envolve essa atividade de escrituração. Os livros empresariais, eles são obrigatórios. Nós temos alguns livros que são obrigatórios para todos os empresários. O livro obrigatório comum a todos os empresários é chamado de livro diário. O livro diário é o livro em que o empresário ele vai registrar o dia a dia da atividade empresarial. Agora, existem alguns livros que são obrigatórios para alguns tipos de empresa. Por exemplo, existem empresas que não emitem duplicatas, mas existem empresas que emitem duplicatas. Duplicata é um título de crédito que facilita a cobrança. Aquela empresa que emite duplicata, ela precisa manter um livro de registro de todas as duplicatas que são emitidas. Existem alguns livros, algumas empresas, que realizam atividades que envolvem a reunião de sócios para a realização de assembleias. Essas empresas que fazem essas assembleias de sócios precisam ter um livro específico para o registro de todas as assembleias. Quem não realiza esse tipo de atividade, por exemplo, um Meirelli, que tem apenas um instituidor e não tem sócios, ela não precisa ter um livro de assembleias de sócios. Então, existem livros obrigatórios comuns, que são obrigatórios a todas as empresas, e existem livros obrigatórios específicos, livros obrigatórios só para aquelas empresas que realizam aquele tipo de atividade. Existem alguns livros também que a gente chama de facultativos. Livros facultativos são livros que o empresário não precisa fazer, mas se ele quiser, se ele optar por fazer com o objetivo de manter um maior controle da sua atividade empresarial, é facultado a ele fazer esse livro. Por exemplo, se o empresário quiser manter um livro de registro das suas contas correntes, ele pode, ele vai fazer os registros todos e depois ele vai montar um livro para isso. No passado, os livros empresariais eles eram feitos à mão.
Então o empresário ele ia registrando tudo isso à mão. Hoje a gente sabe que os empresários eles usam muito programas de computadores. Quando o empresário realiza o registro, a escrituração nos programas de computadores, ele pode pegar todos esses documentos, todos esses registros, imprimir e montar o livro empresarial. Quando ele monta o livro empresarial, ele precisa seguir alguns requisitos internos, ou também chamados de intrínsecos, e alguns requisitos externos, também chamados de intrínsecos. Os requisitos internos ou intrínsecos envolvem a forma como ele escreve. Ele precisa ter uma redação empresarial, ele precisa seguir uma sequência cronológica, ele não pode ter rasuras, ele não pode ter espaços em branco. Ele também precisa manter alguns requisitos externos, precisa ter uma capa, precisa ter uma numeração, precisa ter um termo de abertura e um termo de encerramento. Todas as vezes que o empresário ele segue os requisitos intrínsecos e extrínsecos, nós temos um documento que está apto até para ser utilizado pelo empresário para fazer prova de suas atividades perante um processo judicial. Então imagine a seguinte hipótese. Imagine um empresário que ele entra em um litígio judicial, em um processo judicial, e ele precisa comprovar alguma coisa. Se ele tiver um livro empresarial que não segue os requisitos, ele não pode usar aquilo como prova. Agora, se tiver seguido todos os requisitos, tanto intrínsecos como extrínsecos, aí sim ele pode utilizar esse livro como prova. O que ele vai fazer é apresentar isso no processo judicial e como ele seguiu tudo aquilo o quanto foi determinado na legislação, aquilo vai ser admitido no processo judicial para ele tentar comprovar alguma situação de fato envolvendo aquele litígio judicial. Toda a escrituração que nós falamos agora, o registro da atividade empresarial, está passando por uma fase de evolução. O que acontece é que o nosso governo ele criou um sistema que visa fazer com que a escrituração agora ela seja digital. Criou-se um sistema que é chamado de SPED. Então nós estamos vendo que aos poucos as empresas elas estão sendo obrigadas a fazer parte da sua escrituração, ou seja, parte dos registros de forma digital. Ao invés de fazer através de livros, os empresários têm que lançar essas informações na plataforma do governo para que ele mantenha isso tudo registrado. Então a escrituração está passando por essa evolução. Nós estamos vendo agora a escrituração passar a ser registrada por meio do SPED, que é o sistema governamental. Com isso, nós temos uma noção sobre a forma da realização da escrituração da atividade empresarial e da manutenção dos registros por parte do empresário. Bons estudos!